Olá pessoal, meu nome é Mirton, sou integrante do grupo Faça Diferente e hoje eu vim aqui falar para vocês sobre reforma política, ou como eu prefiro chamar, reforma do sistema eleitoral, que pode aí ser aprovada nos próximos dias no Congresso. Bom, esse, gente, é um assunto bem complexo e bastante extenso, então eu achei que fazer um vídeo apenas ia ficar muito grande, ia ficar muito cansativo. Então eu decidi o seguinte, que eu ia fazer 2 vídeos. Sendo esse primeiro, eu vou falar sobre o nosso sistema eleitoral atual, características, como ele funciona, e também eu vou tentar explicar de uma maneira simples os sistemas que podem vir a ser os substitutos do nosso, ok? Para um próximo vídeo, fica como está sendo a discussão lá no Congresso sobre esse tema, qual é o sistema que tem mais chance de ser aprovado, se é que vai ser aprovado alguma alteração significativa e outras coisinhas mais específicas sobre esse tema, como a questão do financiamento, proibição de coligações, etc. Isso vai ficar para o próximo vídeo, ok? Então vamos lá. Antes de começar a falar sobre os sistemas, eu gostaria de dizer o seguinte. Todas as alterações que estão sendo propostas, elas dizem respeito a modificações na forma como nós elegemos os nossos representantes do legislativo, ou seja, os vereadores e os deputados estaduais e federais. Não existe qualquer proposta de alteração na forma como nós elegemos os executivos, ou seja, o prefeito, o governador e o presidente. E também os senadores, porque embora eles sejam um cargo legislativo, a eleição deles segue uma lógica de eleição executiva e também não existe proposta de alteração desse fato, ok? Então vamos lá, falar do nosso sistema atual. O nosso sistema atual ele se chama um sistema proporcional de lista aberta. Por quê? Proporcional porque cada partido ou cada coligação elege os seus representantes de acordo com a proporção dos votos que eles tiraram em relação aos votos totais para aquele cargo naquela eleição, ou seja, há uma proporção. E lista aberta, porque o eleitor ele tem total liberdade de votar em qualquer um candidato de qualquer partido, de qualquer coligação. Não existe qualquer restrição ou vinculação na hora do voto, o voto é livre. Embora o eleitor ele possa votar em qualquer candidato de qualquer partido ou coligação, no fim das contas esses votos eles são somados e eles acabam sendo compartilhados por todos os candidatos daquele partido ou coligação, compartilhamento de votos, que é o que vai definir a quantidade de parlamentares que cada partido ou coligação vai se eleger e dentre eles, e desse número vão se eleger os mais votados. Bom, esse sistema, assim como os outros, os demais, ele tem vantagens e desvantagens. Agora vamos citar aqui algumas vantagens e desvantagens do nosso sistema atual. Uma das vantagens do nosso sistema é que ele permite o acesso das minorias às casas legislativas, o que é bastante positivo, porque se a casa legislativa, a intenção é que represente o povo, ela tem que ter ali todas as suas vertentes, inclusive as suas minorias. Então isso é uma grande vantagem. Uma outra vantagem, como eu já citei, é a liberdade que o eleitor tem de votar em quem ele quiser, sem ter nenhum tipo de restrição ou vinculação. Isso também é uma vantagem do nosso sistema. Porém, existem as desvantagens. Por exemplo, como os votos eles são compartilhados pelo partido e pela coligação, a gente tem aquele fenômeno da transferência de voto. Então, você vai lá, vota diretamente no candidato, mas o seu voto ele também vai ser computado para o partido e para a coligação. Se o seu candidato em quem você votou diretamente não é um dos candidatos mais votados, o seu voto não vai elegê-lo, mas vai ajudar a eleger um outro candidato, que pode ser do mesmo partido ou pode ser até de um outro partido. Ou seja, existe uma transferência e o eleitor, a maioria das vezes, não sabe, não tem como saber em quem ele efetivamente ajudou a eleger. Então isso é um problema. Um outro problema é a questão dos puxadores de voto. O que é isso? Como o nosso sistema, a gente tem um compartilhamento de voto, quando um partido ou uma coligação tem um ou alguns candidatos que são muito votados, que tinham mais votos até do que o necessário para se eleger, eles acabam trazendo com eles, elegendo junto com eles, alguns candidatos menos votados. Ou seja, então existe aquele fenômeno de candidatos que são eleitos
tirando eles, pessoalmente, poucos votos, mas se elegendo por conta dessa quantidade de votos que sobrou, vamos dizer assim, na coligação, eles acabam se elegendo no lugar de pessoas que tiraram mais votos individualmente, mas que não obtiveram essa ajuda, digamos assim, da coligação, né, dos votos da legenda, né, como a gente costuma chamar, né? Então é isso, né? Basicamente esse é como funciona o nosso sistema. Agora vamos falar das possíveis opções para substituí-lo. O sistema proporcional, de lista fechada ou pré-ordenada. Esse sistema ele tem algumas semelhanças com o sistema que eu acabei de falar, que é o nosso. A grande diferença é que enquanto no sistema de lista aberta o eleitor ele pode votar em qualquer candidato e tem total liberdade, nesse de lista pré-ordenada não. O eleitor ele vai lá e ele vota em um partido. Ele não vota diretamente no candidato. E o partido apresenta uma lista, como disse, pré-ordenada dos candidatos que vão vir a ser eleitos de acordo com o total de votos. Então, por exemplo, se passada depois da votação, o partido X for poder eleger só um candidato, então vai ser aquele cara ou aquela mulher que está no primeiro da lista. Se puder eleger dois, são os dois primeiros da lista, três e assim sucessivamente. Ou seja, o eleitor ele não influi diretamente em quem vai ser eleito. Ele influi diretamente só na quantidade de pessoas que cada partido vai eleger. E quais são as vantagens e desvantagens desse sistema? Então vamos lá. Vantagens. Uma das principais vantagens é, como no sistema anterior, que é o nosso, ele permite aí a eleição de minorias, né? O que eu já coloquei aqui como um aspecto positivo pela representatividade, né, de toda a população. Outra vantagem seria o fortalecimento dos partidos, porque como as pessoas não vão mais votar diretamente nos candidatos, não vai haver mais esse personalismo, as pessoas vão votar de acordo, né, pelo menos em tese, de acordo com a ideologia e o programa partidário de cada partido, né, o que vai fortalecê-los como instituição. Agora vamos para as desvantagens desse sistema. Uma das desvantagens é que o eleitor perde aquela liberdade de votar em quem ele quiser, né? Acontece uma limitação, o eleitor só vai poder votar num partido e não escolher diretamente quem vai receber o seu voto. Outra desvantagem é a questão da formação da lista, né? Como a lista já vem pré-ordenada, o eleitor não pode influir em quem vai votar diretamente. Se essa lista, né, for formada apenas por aqueles políticos, aqueles caciques, né, que mandam nos partidos, essa situação para o eleitor vai ser muito ruim, porque ele não vai ter como escapar disso, já que ele vota só no partido e não consegue influir diretamente em quem vai ser eleito. Então isso é uma desvantagem. Agora vamos falar sobre um outro sistema, que é o sistema distrital puro. O sistema distrital puro ele não foi muito falado como uma opção para substituir o nosso. Mas eu resolvi falar aqui dele porque ele é um dos principais sistemas eleitorais que existe no mundo. Alguns países importantes, como Estados Unidos e Inglaterra, por exemplo, utilizam esse sistema. Então eu resolvi falar aqui e também porque vai servir para me explicar um outro sistema daqui a pouco. Então vamos lá. No distrital puro, as pessoas, o território ele é dividido em distritos eleitorais de acordo com a quantidade de parlamentares que aquela eleição vai eleger. Por exemplo, a eleição para deputado federal aqui no Ceará, a gente teria o estado dividido em 22 distritos. Ou seja, a eleição seria disputada internamente em cada um desses distritos, cada partido poderia colocar aí um candidato, e a eleição, né, a disputa se daria lá internamente, e no fim das contas se elegeria o que tivesse mais votos de uma maneira bem simples, né, sem proporcionalidade, sem compartilhamento de votos, sem nada, né? Cada distrito elegeria o seu independentemente. Vantagens e desvantagens desse sistema. Uma das vantagens desse sistema distrital puro, sem dúvida nenhuma, é a simplicidade, né? A eleição ela é muito mais simples, a disputa é mais simples, para o eleitor é mais fácil entender, né, que dentro ali de um território você tem X candidatos, o mais votado ganha e pronto, é bem parecido com a eleição para prefeito. Então a simplicidade é um ponto a favor aí do sistema distrital puro. Uma outra vantagem é que, em tese,
como a eleição ela é regionalizada ali, vai existir uma proximidade maior entre o eleitor e o eleito. Isso, em tese, se diz, né, uma vantagem desse sistema distrital puro. Mas ele também tem desvantagens, né? Por exemplo, talvez a pior desvantagem desse sistema seria que ele exclui praticamente totalmente as minorias. Porque pensa, as minorias elas estão ali dispersas dentro da sociedade. É muito difícil que uma causa minoritária consiga se tornar majoritária dentro de um distrito, né? Dentro de um território menor. É muito difícil isso. Então, nessa eleição em que apenas os mais votados em cada distrito se elegem, né, as minorias ficariam praticamente totalmente excluídas, o que seria muito negativo, né, para a sociedade. Uma outra questão é que esse tipo de sistema poderia favorecer ainda mais o enfraquecimento dos partidos, porque, né, nessa lógica de eleição dentro do distrito, o que importa mais é a personalidade dos candidatos, a imagem individual de cada candidato, e não a ideologia ou o programa do partido. Então esse sistema tenderia a diminuir ainda mais a força, né, dos partidos, e também poderia levar a uma espécie de bipartidarismo. Não que nós íamos acabar tendo apenas 2 partidos, né, como nos Estados Unidos, por exemplo. Né, como eu aqui citei, a Inglaterra usa esse sistema e ela tem mais de 2 partidos, não é assim. Mas ele poderia agravar aquela situação de determinados locais onde você tem 2 famílias ou 2 grupos políticos que brigam ali pelo poder e que não há espaço para nenhum outro grupo, né, conseguir se eleger. Essa situação poderia ser agravada ainda mais quando dentro de um território apenas um, não é que nem uma eleição para prefeito, apenas um vai ganhar, né, sem ter toda essa coisa da proporcionalidade de votos, compartilhamento e tal, legenda, que é o que ocorre no nosso sistema atual. Então também uma desvantagem seria isso, forçar aí uma espécie de bipartidarismo, né, no país inteiro. Ok? Agora vamos falar sobre sistema distrital misto. O sistema distrital misto, ele ou pelo menos era até pouco tempo, o favorito para se tornar o nosso próximo sistema. E como ele funciona? É basicamente assim. O sistema distrital misto, ele é uma junção entre o sistema distrital puro e o sistema proporcional de lista fechada ou lista pré-ordenada. Dizem os especialistas que quando você mistura esses 2 sistemas, você acaba compensando os problemas que cada um desses sistemas tem individualmente, né? Eu já falei aqui, né, sobre desvantagens, né, dos dois sistemas. Então, em vários países onde esse sistema tem sido adotado, né, disse que ele é o melhor sistema porque ele consegue aí resolver essa questão das desvantagens, ele acaba compensando as desvantagens que cada sistema tem individualmente, né? E essa seria a grande vantagem. Você consegue agradar a gregos e a troianos, vamos dizer assim. Você consegue colocar numa mesma eleição, né, aquela questão do voto em partido, em ideologia, em programa, e também aquele voto regionalizado, ali, distrital, né, de proximidade com o eleitor. Na mesma eleição você tem as 2 coisas, uma coisa não exclui a outra. Então essa é a grande vantagem desse sistema. A desvantagem dele é a questão da complexidade, né? Numa mesma eleição, a gente votaria 2 vezes para cada cargo legislativo, uma vez numa lista, outra vez num candidato de distrito, né? Isso poderia confundir aí um pouco a população, sem falar que o próprio sistema distrital misto ele tem subdivisões, ele tem um sistema em que essas 2 votações são totalmente separadas, um voto não influi no outro, ele tem uma outra subdivisão em que um voto influi no outro, então que as eleições não são necessariamente separadas, mas enfim, isso vai ficar para o próximo vídeo, quando a gente vai falando da proposta, né? Enfim, esse é basicamente o distrital misto. E por último, vamos falar agora do distritão, que foi a proposta que apareceu aí de última hora, né? E como seria o distritão? O distritão, a lógica dele é parecida com a do distrital puro, só que em vez de você dividir
o território em vários distritos, o território inteiro, por exemplo, o estado, ele passa a ser um distrito, né? Por isso o nome distritão, um distrito grande. Em vez de eleger só um, ele vai eleger a quantidade, os mais votados, a quantidade de vagas que aquele território tem no parlamento, né? Por exemplo, aqui no estado, se referindo à eleição para deputado federal, seriam os 22 mais votados, sem levar em consideração aquele compartilhamento de votos, cada um faz a sua campanha individual, não tem mais aquela soma de votos para fazer a proporção de quantas vagas cada partido tem. Ou seja, é como se fosse uma eleição para prefeito, mas se pudesse eleger 22, as 22 primeiros colocados. Ok? Então vamos lá, vantagens e desvantagens desse sistema. Eu acho que a principal, talvez a única vantagem, seria a simplicidade. É mais fácil você explicar até para o eleitor que vai ter eleição, tem 100 candidatos, os 22 mais votados individualmente vão ser eleitos e pronto. É mais simples, é verdade. Mas ele também tem muitas desvantagens, né? Eu vou citar algumas delas agora. A questão do custo das campanhas. Como não vai mais haver compartilhamento de votos e os candidatos vão ter que estar entre os mais votados necessariamente para serem eleitos, é óbvio que as campanhas vão precisar ser muito mais caras, porque cada candidato vai ter que fazer uma campanha no estado inteiro, uma campanha forte, porque ele precisa estar entre os mais votados. Não tem como. Então, com certeza, isso vai aumentar o custo de campanha, que é exatamente o contrário do que a gente quer nesse momento, não é mesmo? Outra coisa, desvantagem desse sistema, é que ele vai diminuir a renovação do parlamento. E por quê? Vamos lá. As campanhas vão ser mais caras, né, como eu já falei, ou seja, isso é uma vantagem para quem já está no poder, para quem já está lá dentro do jogo, quem já é um político tradicional, conhecido, tem muito mais chance de angariar esses recursos e de disputar uma eleição tão difícil como seria uma dessa. Outra coisa, a lógica da eleição seria diferente. Não vai fazer sentido para os partidos lançarem várias candidaturas. É melhor lançar algumas ou mesmo só uma para garantir que alguém seja eleito. Né? Ou seja, apostar nos candidatos que têm mais potencial, que no caso são os que já estão no poder. Ou seja, diminui a renovação. Uma outra desvantagem, ele vai favorecer ainda mais a fragmentação partidária, que é uma outra coisa que nós temos que caminhar no sentido contrário. Né? Ou seja, com essa lógica de cada partido vai colocar só um ou só poucos candidatos para ver se consegue eleger alguém, vai aumentar ainda mais a fragmentação, vai fragilizar ainda mais os partidos, né? Vai ser praticamente burocrático a questão partidária. Né? Para finalizar, né, como se todos esses argumentos já não fossem suficientes para criticar esse sistema, a ideia desse sistema veio, né, do próprio Michel Temer. Né? Para fechar aí a crítica, né, foi o próprio Michel Temer que deu a ideia desse sistema, e aí a gente já desconfia, né, de porquê, né, que boa parte da classe política resolveu se apegar a esse sistema agora de última hora. Ok? Então, pessoal, era isso que eu tinha para dizer aqui. Eu espero que tenha ficado claro, né? Eu tentei ser didático. Não esqueçam que nós teremos aí um próximo vídeo, né? Como eu já falei lá no começo, explicando lá como é que está a questão da discussão no Congresso. Não esqueçam de curtir a nossa página aí no Facebook e de ver as nossas publicações anteriores. E é isso, pessoal. Até a próxima.